Olá, Natasha Lunina está aqui. Um mês e meio comecei a trabalhar no MNDA 2.0. Nole. Claro, eu já tinha ouvido falar do MMM antes, embora nunca tivesse trabalhado lá. E E eu vi um filme onde mostraram o primeiro MMM em 1994, quando tiraram dinheiro do escritório e depois nos acusaram. Parecia que a gente botava na prisão. Eu sabia de tudo. Mas, na verdade, sobre a essência do MMM, sobre como funciona, sobre os princípios, bom, eu sabia de uma coisa isso, mas muito superficial. Eu sabia que havia capatazes e centuriões, mas em princípio, o meu conhecimento sobre isso era muito, muito superficial. E ao longo deste mês, eu meio que entendi o que é exatamente esse sistema. E estou muito impressionado. menino, Além disso, caí num retrocesso, que as más línguas dizem ser quase uma farsa. E também estou muito satisfeito. Por quê? Porque esse retrocesso me fez entender profundamente o que é o sistema MMM. E vou tentar te contar tudo isso. Mas vou começar com os princípios. Pelo menos falar brevemente sobre os princípios de construção do sistema. Caso contrário, não ficará claro sobre reversões se eu começar a falar sobre isso agora. Já no primeiro mês de trabalho na MMM, percebi que este sistema é muito mais humano, muito mais confiável do que os inúmeros projetos de internet e projetos de investimento que existem na internet. Como tenho muita experiência de trabalho, tive algo para comparar. Vou tentar explicar por que penso assim. A propriedade mais importante do MMM é que ele não possui administradores. Basicamente, administrador é uma pessoa que veio para ganhar dinheiro, assim como você. A única diferença é que você quer ganhar dinheiro com o projeto dele e ele quer ganhar dinheiro com você. E assim começa um jogo mútuo, que às vezes termina a seu favor, às vezes não. E todo mundo que trabalha na internet sabe disso. Bem, é claro, existem muitas pessoas ingênuas e muitas acreditam em todas essas inúmeras lendas, das quais a internet está repleta de informações sobre painéis solares e sobre comerciantes que trabalharão dia e noite para você, em vez de trabalhar para você, eles mesmos. Existem muitas lendas sem lendas. Existem matrizes, existem robôs que oferecem dinheiro, que vão jogar para você no mercado e ganhar dinheiro, mas com certeza vão desperdiçar seu dinheiro. O principal é que por trás de todos esses projetos, por trás de qualquer opção, há sempre um administrador que quer pegar o seu dinheiro e está apenas esperando o momento certo. E não entender isso é simplesmente estúpido. É assim que é. Claro, alguém pode me objetar que o MMM tem um gerente, isso pode, e este é o administrador. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque no MMM o dinheiro não se acumula em lugar nenhum, não fica armazenado em lugar nenhum. Todo o dinheiro fica apenas nas contas dos próprios participantes. E a Supov não tem dinheiro nem escritório algum. Nenhum site, nenhuma conta pessoal. Ou seja, está tudo no ar, é tão evasivo. E, portanto, Yusupov não tem acesso a dinheiro. Ele simplesmente não o guarda. Por isso é impossível compará-lo com o administrador. Este é o gerente, isso é completamente diferente. Alguém pode pensar que contrato inteligente é quase a mesma coisa, também não tem troca, tudo é tão maravilhoso. Bom, não é assim. É um erro profundo. Porque alguém encomendou o contrato inteligente, alguém o fez e não o fez apenas para agradar você, mas provavelmente para seus próprios propósitos egoístas. Não tenho nada contra objetivos egoístas. Eles querem ganhar dinheiro, mas novamente querem ganhar dinheiro com você. E isso deve ser lembrado. E vejam, os contratos inteligentes podem ser inicialmente fraudulentos, podem passar numa auditoria, mas a auditoria é subornada. Podem passar numa auditoria, mas as pessoas não foram profissionais e não encontraram falhas neste contrato inteligente. Cada um de nós provavelmente não consegue verificar um contrato inteligente. Para isso, precisamos ter o conhecimento adequado.
Sim, e iremos verificar. Não podemos garantir que encontraremos esses erros, mesmo que tivéssemos esse conhecimento. Ou seja, não há nada de fundamentalmente bom nos contratos inteligentes. E a diferença mais importante do MMM é que o MMM é um sistema muito flexível e se surgir algum problema nele, alguma complicação, seus assistentes de gerenciamento monitoram de perto e podem consertar tudo manualmente. É por isso que a reversão foi feita e inventada em Mavrod. Foi quando entendi o que era um retrocesso que entendi porque o sistema MMM é praticamente inafundável. Problema. Ao longo dos muitos anos de trabalho na internet, nunca ouvi nenhuma lenda, desde bem pensado, bem executado, como por exemplo no marketing ocular, até completamente ridículo e estúpido. E em princípio significa que não há mentira, significa escritórios sem licenças reais, sem seguros. Isto é geralmente um completo absurdo de seguro para esses depósitos, projetos de internet, nada para você é garantido contra perdas. E mesmo a participação de todo tipo de gente famosa e de empresas conhecidas, a participação, por assim dizer, e não por assim dizer também, porque eles podem realmente participar, também não protege de nada. Então vou dar um pequeno exemplo aí, era uma dessas empresas, um projeto com um token TSF, que praticamente enganou todo mundo na internet. Este foi talvez o maior fracasso e perda para mim em toda a minha carreira. Isso significa que verifiquei tudo lá minuciosamente, verifiquei por uma semana e descobri que uma grande bolsa asiática tem um banner informando que esses tokens SF são seus parceiros. Bom, pensei, que tal uma troca dessas? Não pode perder a cara e, em geral, Deus sabe com quem cooperar. Isso não pode acontecer. Em geral, eu meio que confiei nisso. Mas em vão, porque eles baixaram perfeitamente a cara, cuspiram nessa cara e tiraram essa bandeira e só os viram. E isso foi o fim. Eles roubaram todo mundo como louco. Como já disse, uma diferença muito importante entre o MMM 2.0 e a versão antiga do MMM é que o dinheiro não fica guardado em lugar nenhum, não é acumulado em lugar nenhum, está sempre apenas nas mãos dos participantes. Fica. E outro diferencial muito importante é o cuidado para que não haja bolhas de dinheiro. Existem vários mecanismos para isso. Por exemplo, o facto de não poder prestar assistência superior a $8.000. A figura pode mudar. O sistema é flexível. Tudo pode mudar em uma direção ou outra. Além disso, a escala é registrada, ou seja, quanto mais assistência prestamos, menores são os juros. Entendeu? Por exemplo, por 1.000, no momento você pode receber 50% ao mês sobre $1.000. Mas aí vai para 40%, 30%, 20%, 10% e pronto, é aí que termina. Este também é um ponto muito importante e melhora a saúde do sistema. Mas há também uma série de pequenas regras que, portanto, também atuam para garantir que o sistema permaneça saudável. O MMM foi concebido de tal forma que é absolutamente impossível fazer quaisquer reivindicações ilusórias contra ele. Não há absolutamente nada a que se agarrar. E não faz muito tempo, alguém escreveu uma queixa às autoridades e as autoridades responderam. Veremos agora o que exatamente eles responderam. As pessoas que sofreram danos com as atividades do sistema financeiro em MM 2.0, em homenagem a Sergei Mavrod, não foram identificadas. Também é impossível estabelecer o próprio facto de atrair fundos dos cidadãos para este sistema financeiro, através do qual os rendimentos são pagos. Mas, resumindo aqui, você não lê tudo, nem todos os artigos, o que significa que durante o período da fiscalização, a investigação chega à conclusão de que não há indícios de crime nos termos do artigo tal e tal. E então significa que foi decidido recusar a instauração de um processo criminal com base em relatos de um crime contra uma pessoa não identificada nos termos do artigo tal e tal, com base em tal e tal. E, portanto, enviar uma cópia ao promotor no distrito Akitovsky da cidade de Kazan.
Quem quiser pode estudar os detalhes por conta própria. E não há nada de surpreendente nisso, pois cada participante recebe um aviso de que a participação no clube envolve risco absoluto. Você pode transferir seus fundos para outra pessoa, um membro do clube, e eles podem não ser transferidos para você, mas você pode esperar que eles sejam transferidos para você. E isso significa esperança? Isso é alguma coisa? Isso não é crime. É. E incutir esperança também não é crime. Todos receberam um aviso justo. Jun. Ou seja, a ajuda mútua em dinheiro, MMM 2.0, é simplesmente uma associação informal de pessoas que se ajudam gratuitamente com seus fundos, apenas na esperança de receber mais ajuda do que forneceram. É isso, não está sujeito a processo legal. Bem, agora você sabe o suficiente sobre o sistema para discutir o que é uma reversão e por quê. O que significa que ela causou tanto protesto entre alguns participantes, entendimento completo entre outros. Além disso, há muitos mais que entendem o que essa é uma medida necessária de saúde e participantes conscientes. Mas também existem alarmistas, também existem pessoas que não entendem absolutamente a situação, existem pessoas diferentes, e nada pode ser feito a respeito, mas foi muito necessário. E isso já está acontecendo, como o sistema está em operação há quase 4 anos. Está acontecendo pela terceira vez. Além disso, isso significa que a última vez que o sistema funcionou sem rollback foi na emissão de 50% ao mês por $500. Funcionou durante 1 ano e 1 mês. Isso é muito. Isto significa que agora a razão para este próximo retrocesso não foi tanto a falta de fluxo de caixa, mas alguns problemas organizacionais que tiveram que ser resolvidos e resolvidos, como dizem. Que é o que está sendo feito agora. Assim, a maior parte das reclamações vem dos membros desta comunidade que há muito receberam o que investiram, que há muito tempo receberam o que não investiram e que repetidamente receberam o que não investiram. Mas por alguma razão eles gritam mais. Bem, nem todos, é claro, alguns. Aquele, fomos roubados, que coisa ruim eles fizeram. Em primeiro lugar, ninguém foi roubado, porque uma reversão não é uma farsa. Isso é simplesmente receber fundos, reverter por algum período de tempo. Além disso, isso funciona de maneira diferente para cada pessoa. E, por exemplo, caí numa reversão e acabei de entrar, não recebi nada. Eu trouxe, por assim dizer, ajuda, forneci e não recebi nenhuma ajuda. Mas deixe-me contar especificamente como fiz tudo isso, para que você entenda que não há nada de errado com isso. Por exemplo, essa reversão até me agradou até certo ponto, porque entendi a estabilidade desse sistema, que é praticamente impossível afundá-lo. Por quê? Porque ela é muito flexível. Não está vinculado a contas pessoais, nem a nenhuma estrutura rígida, nem a sites. Tudo isso pode ser reconstruído, ajustado, monitorado e corrigido em qualquer lugar. Além disso, quanto mais pessoas houver na MMM, menos frequentemente haverá necessidade dessas propinas. Muitas pessoas pensam que o MMM, assim como esses projetos de investimento, todos os tipos de golpes na internet, dependem exclusivamente do afluxo de pessoas. Então as pessoas não vieram e pronto, adeus, e o admin fecha golpe. Aqui tudo é muito mais interessante e complexo. A matemática é muito complexa, não é imediatamente óbvia, mas Mavrod era um homem, devo dizer, muito extraordinário, para dizer o mínimo, talvez até um gênio da sua própria espécie. Então ele veio com muitas coisas interessantes. Bem, olha como funciona. Funciona um banco, por exemplo. Os bancos, eles não têm os ativos que declaram. Porque se de repente todos os depositantes vierem ao banco ao mesmo tempo e exigirem os seus depósitos, mas todos sabem que o banco vai falir imediatamente, eles não têm isso dinheiro. Ou seja, o trabalho continua assim.
Alguém pega dinheiro, alguém coloca, alguém pega, alguém coloca, e ao mesmo tempo os bancos cortam os juros. Isto significa que a ideia de Mavrodi e agora de Yusupov era ajudar o maior número possível de pessoas a sobreviver, e para que estes bancos cortassem os juros, para que esses juros fossem distribuídos aos participantes do sistema e os apoiassem. E o Magrude teve outra ideia. Aí chegou a época dos vouchers, e ele sonhava em dar cotas para todo mundo. Para isso já comprou 8% das ações. 8. Bom, não sei, pelo menos foi o que li. 8% das ações da Gazprom. E E em geral, quando me tornei bruxa por causa disso, provavelmente esse foi um dos fatores que influenciaram o fato dele ter sido atacado. neste Mas MMM 2.0 está se expandindo gradativamente muito, não só em quantidade, mas também geograficamente. Vejo que é uma página de resenhas, resenhas de vídeos, onde há milhões de resenhas, e quem quer que esteja lá. E trabalham negros, e de pele escura, e brasileiros, e africanos, e em geral pessoas de língua russa de diferentes países, mas não apenas as de língua russa. Ou seja, a geografia está a expandir-se, o número de nacionalidades que participam no MMN2 também está a expandir-se. E quanto mais pessoas houver, menos serão necessárias essas propinas, porque o sistema será muito saudável por si só. Bem, vamos dar uma olhada no meu exemplo para ver como tudo isso aconteceu comigo. Os capatazes cuidam das mesas. Uma tabela separada é criada para cada participante do sistema. Ele tem acesso do capataz, mas o acesso não é no sentido de governar ali e imaginar uma renda maluca para si, mas apenas para monitorar e ver se o capataz configura tudo corretamente. Bom, o capataz pode simplesmente errar. Isso é normal, sabe? Isso é difícil de conseguir. É fácil errar. Portanto, o controle vindo de baixo é uma coisa boa, e nós mesmos sabemos o que temos e como isso está acontecendo. Por outro lado, os centuriões monitoram dezenas, o que significa que os centuriões são monitorados por milhares. Ou seja, esse controle total, mas baseado na auto-organização, esse é o sistema organizador mais maravilhoso. No MMM funciona assim, mas olha, não vou mostrar a tabela inteira porque vai ser difícil olhar. Elas são bem grandes e complexas. Vou apenas mostrar peças e explicar o que exatamente aconteceu comigo. Entrei no MMM no final de setembro, forneci 300 arroz em assistência e convidei 5 partes este mês. E consequentemente aqui você pode olhar nesta coluna, aqui novamente, aqui está a terceira coluna, sim, são bônus por convidar participantes. Já recebi 100 e ainda tenho 80. Para recebê-los, posso obtê-los. Bem, isso significa que ainda não tive tempo de obtê-lo. Além disso, entrei quando houve uma promoção. Isso significa que a promoção, respectivamente, me deu mais $150 dos meus 300 e consegui sacá-los antes mesmo de a recusa ser anunciada. Portanto, isso significa que, caso contrário, eles também teriam que reverter para os meus 300. Então, o que mais aconteceu? Isso significa que esses 300 que foram revertidos para eles têm o direito de acrescentar um terço do valor, que assim como 300 também funcionará com juros de 100% ao mês. E, consequentemente, crescerá rapidamente. Além disso, existe também um coeficiente especial para acelerar o processo de descongelamento. Bem, estou lhe contando exatamente a minha situação. Cada um tem o seu, é diferente. Mas só posso dizer exatamente a minha situação. Assim, portanto, olharemos em outra parte da tabela quando ocorrer o descongelamento. E de facto, esse dinheiro está a crescer. Não está apenas parado, vai crescer até atingir os $450.
Eles crescerão junto com o curso do Moro. Isso significa que, quando chegar a $450, eles passarão desse crescimento para 100% e começarão a crescer em 50%. Mas agora eles também estão crescendo. E vou calcular agora um pouco mais tarde, vou calcular em que porcentagem eles estão crescendo. Ou seja, o dinheiro está ali não apenas pendurado em algum lugar da carteira, mas ali e crescendo. Não vejo absolutamente nada de errado nisso. Além disso, já retirei o dinheiro da indicação e o bônus, e na verdade já devolvi meus 300. E posso começar tudo de novo, apesar de ter um dinheiro guardado que vai crescer, e veremos exatamente quando vou recebê-lo. Ou seja, não há absolutamente nenhuma catástrofe. E eu, por exemplo, tendo visto como esse sistema funciona bem e corretamente, resolvi começar, ou melhor, não começar, mas resolvi prestar assistência por uma quantia grande. E aqui estou prestando assistência agora em 800. Destes 100 foram para mim a 100%, mas na verdade eu tinha direito a 75. Mas como isso normalmente é tudo distribuído em múltiplos de 50, caso contrário, é muito difícil encontrar alguém que dê assistência ou receber assistência num montante não múltiplo de 50. Portanto, o capataz decidiu por mim, o que significa que ele decidiu que eu usaria $100 para crescer 100%. Então tenho 300 mais 100.400. Entendeu? Sim, é isso. Mas isso significa, portanto, que 300 devem crescer e se transformar em 450 junto com o crescimento da altura do muro. Tem um total de $700 em trabalho. Em um mês eles crescerão 50%. E posso solicitar 350 em assistência. Outro mês depois, novamente $350. Posso solicitar ajuda pelo mês 50. Certo? E então fornecer assistência por 700 ou tanto quanto eu quiser. Assim, significa que 100 ainda funcionam para mim como reforço para acelerar o processo de descongelamento. Mas não parecem trazer juros por si só, mas trazem juros. Abaixo de 100%, os $300 congelados funcionam. E quando eles descongelarem, vamos dar uma olhada agora. Aqui você pode ver que a data de parada do crescimento do Moro é 31. Ou seja, no dia 1º de janeiro de 1924, dia 30, o crescimento do Moro a 100% irá parar e o crescimento começará a 50%. Assunto. Bom, isso quer dizer, só por diversão, calculei em que percentual eles vão crescer, o que significa que congelei o dinheiro, porque a princípio também levei em consideração o fato de que junto com isso também foram congelados $100, certo? E eles de fato não crescem, apenas dão, por assim dizer, uma taxa de crescimento. Resumindo, tenho $400 congelados lá e as plantas vão crescer 16% ao mês. Na minha opinião, não é nada ruim. E isso significa que basta comemorar o Ano Novo e o Natal e eles já estarão descongelados. Ou seja, não ocorreu absolutamente nenhuma catástrofe. Portanto, espero que se depois deste vídeo você percebeu que precisa ir para o MMA o mais rápido possível, que este é o sistema mais correto, mais confiável e bom disponível na internet. Então eu te convido e você encontrará todos os links abaixo do vídeo. Mas se você ainda não entendeu isso, bem, talvez assista ao vídeo novamente e espero que você o ache mais interessante na segunda vez. Bom, de qualquer forma, curta, não goste, escreva comentários e nos vemos novamente.